Salve, salve, galera! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staub, aqui do canal Aprenda Física, e estou começando nesse instante mais um vídeo da nossa playlist de Física Básica, tá certo? A gente está começando aqui mais uma aula dessa nossa playlist que, graças a Deus, já virou sucesso, tem muita gente elogiando, agradeço demais. Por quê? Porque é uma playlist onde a gente tenta usar uma linguagem simples, uma linguagem básica, uma linguagem acessível para quase todos os alunos que têm dificuldade em física. Nessa aula, a gente vai conversar sobre forças de atrito. A gente já teve uma aula sobre forças de atrito, que foi a nossa aula de número 33. Agora a gente vai para mais uma aula de força de atrito, onde a gente vai conversar especificamente sobre a força de atrito cinética, tá bom? Então, preste atenção. A gente já conversou sobre a força de atrito estática, que é aquela que impede o deslizamento dos corpos. Aí chega uma hora que o corpo atinge o que nós falamos na aula 33, a iminência de movimento, e se eu aumentar um pouquinho mais aquela força motriz, o corpo entra em movimento. Então, eu vou partir do pressuposto de que essa força que vai ser aplicada agora é uma força maior do que a força de atrito máxima, do que a força de atrito estática máxima. Consequentemente, esse corpo vai entrar em movimento devido à atuação dessa força motriz. Temos aqui a força de atrito, mas essa força de atrito não é mais a estática, porque esse corpo está se movimentando. Essa força de atrito agora é a força de atrito dinâmica. Lembrando que na aula de número 33 a gente explicou a força de atrito estática, mostrou que ela vai aumentando até atingir um valor limite. Quando não consegue segurar mais, aí o corpo entra em movimento. Esse atrito agora é o atrito dinâmico, que você vai calcular da seguinte forma. Essa força de atrito dinâmica ou cinética você calcula fazendo μ vezes a normal. Professor, fala. Eu não assisti a sua aula anterior. Tem como você dizer para mim, por favor, o que é esse μ? Tem, sim. Queria muito que tu assistisse a aula anterior, mas fica tranquilo. Esse μ a gente chama de coeficiente de atrito cinético. Tá certo? Esse coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, ele sempre é menor ou no máximo igual ao coeficiente de atrito estático. O atrito estático é maior. O atrito estático é maior, tanto é que ele faz o corpo ficar em repouso. Então, isso aqui é para tu guardar no teu coração. Isso aqui é super importante. O atrito cinético é menor do que o atrito estático. Lembra que o atrito estático ele impede o deslizamento entre os corpos. E o atrito cinético ele dificulta o movimento, mas é cinético, se lembre de movimento. Energia cinética, energia de movimento. Então, aqui o corpo está em movimento. Aqui o corpo adquiriu movimento. Professor, então eu posso imaginar que toda vez que o corpo estivesse deslocando sobre uma superfície, derrapando sobre uma superfície, tem atrito cinético. E na hora que ele estiver parado ou na iminência de movimento, o atrito é dinâmico, é estático. É isso daí? É. Tá. Mas eu vou te dar uma canja. Eu vou relembrar como é que o atrito estático, agora junto com o cinético, funciona. A gente vai relembrar através de um gráfico. Esse gráfico vai ser o gráfico da força de atrito em função da força aplicada, certo? Gráfico da força de atrito em função da força aplicada. Preste atenção, olha a canja. Bom, eu vou começar a aplicar uma força num corpo e o corpo fica parado. Então, eu vou aplicar uma forcinha no corpo e ele fica parado. Pá.
primeira força que eu apliquei, ele ficou parado. Então, o valor da força que eu apliquei vai ser igual ao valor da força de atrito. Porque se ele ficou parado, né? Aí eu vou aumentar essa força. E esse corpo permanece parado. Aí o atrito agora muda de valor. Isso faz com que esse atrito estático seja sempre uma força crescente. Até chegar uma hora que eu vou aplicar uma força da gota serena. E esse corpo vai ficar na situação de iminência de movimento. A gente chama essa força de força de atrito máxima, que é esse ponto aqui. A partir daqui, se eu aumentar um pouquinho mais a minha força para um valor, por exemplo, F4, aí esse atrito já é o atrito dinâmico ou atrito cinético, que é menor do que o atrito estático máximo por causa disso daqui. Tá certo? Que eu acabei de colocar. Ou seja, aqui é a situação que o corpo está em movimento. Veja que o atrito dinâmico ou cinético ele é praticamente constante. E aqui é a situação em que o corpo está em repouso. Tá? Então, enquanto que o atrito estático é uma força variável, o atrito dinâmico é uma força praticamente constante. Tá certo? Uma outra dica que é interessante falar aqui é que, às vezes, a gente acha erradamente que a força de atrito depende da área. Tá? Você imagina que quando você aumenta a área de contato entre os corpos, você aumenta a força de atrito. Não é assim, tá? Guarde na sua cabecinha que a força de atrito independe da área de contato, do tamanho dessa área em contato. Desde que, obviamente, você mantenha os mesmos materiais. Professor, sempre é assim, sempre, tá? Para um corpo, imagine que tu tenhas um corpo, porque eu não tenho nenhum corpo aqui, mas eu posso simular um corpinho aqui assim. Deixa eu colocar aqui para um corpo. Vamos no improviso aqui, eu vou colocar um corpinho, tá? Colocar esse corpo aqui assim e o mesmo corpo assim. E aí você pode achar erradamente que o atrito na situação 1 é menor do que o atrito na situação 2. Não é. Não é porque os materiais que estão interagindo são os mesmos. Estou imaginando que são os mesmos, tá? Eu estou comparando o mesmo corpo. Segundo, que a força normal também é a mesma, porque a força normal é numericamente igual ao peso. Então, se eu mantenho tanto a força normal como o coeficiente de atrito iguais, por que a minha força de atrito iria mudar? É óbvio que ela é a mesma. Então, a força de atrito não depende do tamanho da área de contato entre os corpos, tá certo? Então, guarda essa dica também no fundo do teu coração. Beleza? Então, meu povo, valeu, obrigado, espero que tenham curtido mais esse vídeo aqui no nosso canal. Aproveito para pedir mais uma vez que você divulgue o nosso canal, interaja com esse vídeo, curta, tá? Até o dislike para mim é importante para eu saber que eu não agradei. Mas interaja com o vídeo, faça algum comentário, curta, se inscreva no nosso canal para a gente poder continuar nesse nosso projeto aqui, tá certo? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.